Abra sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Você achou? Diga amém. Vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim o Senhor para nós essa noite: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e o achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nesse lugar para ouvir a tua voz. Mais do que isso, Senhor, para ter um encontro genuíno contigo, sem barreiras, sem distanciamentos, sem qualquer tipo de obstáculo que nos impeça de entender e de ouvir a tua voz. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. Para mim, o capítulo 21 do livro de João é um capítulo muito forte, poderoso, cheio de revelações que ligam princípios importantes e que vai falar muito a respeito de um comportamento da igreja que o Senhor espera. Domingo passado nós falamos a respeito da nossa principal celebração religiosa, que fala sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus sobre a morte, o fato de Jesus ter vencido todos os desafios e propósitos pelo qual o Pai estabeleceu sobre a vida dele, para trazer sobre as nossas vidas um estilo de vida diferenciado. Nós não entendemos apenas que toda a obra feita na cruz do Calvário, de humilhação, de vergonha, de peso, de julgamento, de retirada de pecados, foi apenas para estabelecer salvação sobre nós. Por que, pastora? Porque o plano era infinitamente maior do que apenas salvar os perdidos. Deus queria trazer um novo significado de vida para nós, trazer algo mais profundo, mais completo. Então toda vez que nós olhamos a cruz, a obra da cruz, o sacrifício da cruz, até a ressurreição, nós entendemos, não foi apenas uma obra de resgate, mas uma obra de construção. Deus estava construindo homens e mulheres pautados em algo muito poderoso, muito forte, cheio de vida,
que foi gerado dentro do próprio Espírito do Senhor. Você está aí? Diga amém. Então, no domingo nós passeamos na cantata que nós fizemos aqui, todos os segmentos dessa trilha até o sepulcro, até o lugar da ressurreição. Mas a Bíblia vai dizer para nós que depois desse grande momento tão poderoso, Jesus começa a se revelar aos homens publicamente, vivo, se apresentando a eles. E 3 encontros, particularmente, muito específicos aconteceram. O primeiro deles foi imediatamente depois do encontro que Maria Madalena teve no sepulcro, onde ela leva os discípulos até lá. João e Pedro entram e avistam a pedra vazia, o sepulcro aberto, o detalhe do lenço dobrado, onde o Pedro entende a revelação da mensagem: meu Cristo vai voltar e vai terminar essa obra de forma gloriosa e poderosa. Eles então se recolhem, e a Bíblia vai contar para nós que Jesus é encontrado, ele é visto, a caminho de uma aldeia chamada, quem lembra? Emaús. Discípulos de Jesus, homens que ouviram a sua pregação, homens que ouviram os seus feitos, as suas operações de maravilhas, agora decidem sair de Jerusalém e voltar para uma cidadezinha chamada Emaús. E no caminho de volta, o discurso era um discurso de tristeza, o discurso era um discurso de desânimo, de desapontamento. E Jesus se inclui nessa conversa. E ele começa a conversar com eles. Por que vocês estão indo embora de Jerusalém? Por que vocês estão cabisbaixos? Por que vocês estão abatidos? E eles começam a narrar, você conhece a história. E eles começam a dizer: a verdade é que nós ouvimos falar de alguém que operou sinais como um grande profeta sobre a terra, que tinha autoridade sobre coisas, que tinha autoridade sobre pessoas, que expulsava demônios. Mas a verdade é que as notícias que nós tivemos é que ele foi crucificado e morto lá em Jerusalém. Apesar de ter chegado aos nossos ouvidos que alguns dos seus discípulos chegaram lá no domingo pela manhã e o sepulcro estava aberto, revirado, a verdade é que ninguém mais o viu. E nós não sabemos realmente se ele era tudo o que nós achávamos que ele era. Apesar de terem relacionamento, esses discípulos faziam parte do parentesco de Maria, primos próximos de Jesus, vinculados a uma linha teológica, religiosa. Jesus então nessa caminhada começa a se revelar a eles, desde o Antigo Testamento até os dias atuais, daquele momento, reafirmando a eles o cumprimento da palavra, em revelar Cristo como Messias de Israel, em dizer a eles que realmente Cristo era aquilo que eles estavam esperando. Mas seus olhos estavam impedidos de ver, porque o que tomava conta de seus corações era uma mágoa. O que tomava conta dos seus corações era a incerteza do que ia acontecer e do que estava acontecendo. E Jesus só foi revelado a eles genuinamente quando eles convidam Jesus para pernoitar. Você lembra da história? E naquele momento, Jesus então celebra o pão, parte o pão, consagra o pão. Os olhos deles são abertos e eles entendem que quem está ali diante deles é verdadeiramente o Messias de Israel. Jesus então, nesse primeiro compromisso ressurreto, ele tem um encontro com a religião, ele tem um encontro com uma veia religiosa que defendia características messiânicas. E ele então se apresenta essa veia religiosa dizendo aos religiosos que me investigaram, que andaram comigo, que testemunharam as minhas obras: eu não sou uma fraude, eu sou uma realidade, eu sou o cumprimento da promessa de Deus estabelecida sobre a terra. Eu vim para edificar os planos do Pai, eu estou aqui. Me crucificaram, morri no sepulcro, mas ressuscitei ao terceiro dia para glorificar o nome do Senhor. Ele sai de lá, desse encontro do caminho de Emaús, e vai para a segunda grande aparição do Cristo ressurreto. A Bíblia vai dizer para nós que ele vai ao encontro do cenáculo, esse lugar, esse segundo andar de um aposento,
onde os discípulos estavam reunidos trancados, com as portas trancadas, com correntes e cadeados, com medo da situação, agoniados, sem saber o que ia acontecer a partir daquele momento. Pastora, mas a história é um pouco confusa. Eu concordo com você. Eles participam da sentença de Jesus. Eles observam Jesus sendo crucificado, levado à cruz. Depois, o corpo de Jesus sendo levado ao sepulcro. De manhã, quase de madrugada, uma das Marias aparece lá. Abre a porta para mim, eu preciso falar com vocês. E eles abrem a porta e Maria diz: nós vimos o Senhor, Ele está vivo, o sepulcro está revirado. A porta do sepulcro foi removida, o corpo não está lá. E Ele falou conosco que era para avisar o Pedro que Ele está vivo. Aí o Pedro e o João saem correndo em direção ao jardim do sepulcro. Chegam lá, a cena era essa, a pedra removida, o túmulo vazio. Eles entram, observam com seus olhos. É verdade o que Maria disse. É verdade o que Ele disse para nós que aconteceria. É verdade que Ele deixou claro que Ele venceria a morte para nós. Você está aí? Diga amém. Mas depois de toda essa informação, eles voltam para o cenáculo e se prendem lá, e se trancam lá, com medo de Roma, com medo do que as pessoas iam falar a respeito deles, com medo do comportamento das pessoas ao saberem que talvez a resposta de Jesus sobre a morte era verdadeira. O que aconteceria com eles? O medo assolou eles. Eles se tornaram homens vulneráveis, covardes, temerosos. E a Bíblia diz que Jesus entra no cenáculo, onde as portas estão cerradas, trancadas de cadeado. E Ele entra no meio daquele lugar e diz: Shalom, a paz seja convosco. Eles se assustam. Jesus se revela a eles e diz para eles: sou eu, Cristo ressuscitado. Olhai para mim e vede que eu estou cumprindo a palavra do Pai. Eu estou cumprindo o propósito do Pai. E aí eles observam Jesus, observam os cravos nas mãos. Tomé não estava lá. Então Jesus volta um momento depois para ter um encontro com Tomé e fazer questão que Tomé também passe pela experiência, porque para Deus até os incrédulos são importantes passarem pela experiência e a sua fé ser renovada. Jesus vai ao encontro deles. Diga comigo, no primeiro encontro, diga comigo, no primeiro encontro, Jesus se revela para a religião. Diga, no segundo encontro, Jesus se revela diante do medo dos discípulos. Ele chega lá e diz: por que vocês estão trancados? Vocês estão com medo de quê? Nós não passamos 3 anos reunidos conversando. Eu não expliquei para vocês que eu precisava voltar para o Pai. Eu não disse a vocês que as coisas aconteceriam da forma com que aconteceram. O que está faltando de informação para vocês crerem? O que está faltando de informação para vocês entenderem que eu nada omiti, que eu nada menti, que eu não estou roubando nada de vocês, muito pelo contrário. Tudo que eu disse que aconteceria, aconteceu. Eu estou aqui vivo, Deus devolveu, restaurou, para que o princípio se cumprisse. Por que vocês têm medo? Porque a grande barreira que impede o homem de mergulhar verdadeiramente dentro dos seus princípios e daquilo que Deus estabelece sobre a vida dele, é a sua alma. Quando a sua alma está angustiada, temerosa, com medo, sem ter fé, desesperançosa, você desacredita até nas suas maiores experiências. Você abre mão das suas maiores conquistas em Deus. Por quê? Porque tem alguma coisa que não está consoante aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Você está aí? Aqueles momentos de experiências foram se perdendo. Agora, o Pedro não acordava mais com Jesus dentro da casa dele. O Pedro não tomava mais café
ao lado da sogra e de Jesus todo dia de manhã por 3 anos consecutivos. E Jesus sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, na casa do Pedro. A rotina do Pedro se perdeu depois que Jesus morreu e ressuscitou. As coisas não estão mais como ele estava acostumado a viver. E por conta de mudanças circunstanciais, a fé do Pedro jogou fora toda a revelação que ele tinha alcançado. A alma do Pedro, entristecida, jogou fora toda a revelação que ele tinha experimentado em 3 anos de convivência. Jesus nunca se revelou a ninguém como se revelou a Pedro. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus diz: quem eles dizem que eu sou? E o Pedro diz: tu és filho do Deus vivo. E Jesus diz: ninguém te revelou isso, Pedro, eu sei. Só o céu pode compartilhar de algo tão revelador. A carne e o sangue não podem. Quem te trouxe essa revelação foi o Espírito. Aí ele convida o Pedro para participar das suas maiores e poderosas transformações. É o Pedro que anda sobre as águas, desafiado. Se é o Senhor mesmo, me deixa ir. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então ele diz: vem. E o Pedro anda sobre as águas. Ele desafia o Pedro a lançar as redes e buscar um peixe com uma moeda para pagar o imposto. Ninguém experimentou disso, o Pedro experimentou. Ele leva aos altos montes. Quando você for comigo, Israel, eu vou levar você lá. O pé do Monte Hermon, onde ele diz, eu mostro onde foi a transfiguração. E o Pedro tem a experiência de ver Jesus de uma forma gloriosa ali. Experiências transformadoras que nós daríamos a vida para ter. O Pedro teve. Mas a rotina mudou. Mas o contexto mudou. E por causa da rotina, por causa do contexto, por causa das circunstâncias que não são mais como o Pedro estava acostumado, a fé do Pedro encolheu. E a fé do Pedro se limitou a esquecer-se das obras que Deus tinha para ele. Aí chega o terceiro grande encontro, capítulo 21 do Evangelho de João. Diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Diga, mar da Galileia, é a mesma coisa. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dízimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tiago e João, que junto com Pedro eram chamados de quê? Os íntimos. Toda a operação de milagres especiais que precisavam ser pautadas debaixo de uma fé diferenciada, ele chamava quem? Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 discípulos, mas na hora que o negócio apertava, os íntimos iam. Os íntimos é que passavam por essa experiência mais próxima. Aí a Bíblia diz para nós: e mais 2 de seus discípulos, que ele nem disse o nome. Versículo 3, acompanha aí comigo, para você depois não dizer que a pastora está falando bobagem. Disse-lhes, o que está escrito aí? Disse-lhes, mais alto, disse-lhes, olha o que eu vou dizer, disse-lhes o que tinha a revelação. Quem abre a boca para falar era o íntimo. Quem abre a boca para falar era o que desfrutava de uma revelação profunda de quem Cristo era. Ele não era um colega de ministério. Ele não era alguém que passou a caminhar ao lado. Ele conhecia Cristo. Ele conhecia a natureza de Cristo. Ele ouviu pregações. Ele participou de experiências. Ele viveu experiências. Está falando de alguém presente. Aí olha o que ele diz: eu vou pescar. Olha o que o Pedro está dizendo. Ele não acordou comigo hoje. Eu não fiz o pãozinho dele na minha chapa de pedra quente lá em casa.
A rotina mudou. A gente acordava muito cedo, pegava os barcos, atravessava as margens, porque cada dia tinha uma rotina a ser cumprida de pregação do Evangelho. Essa rotina não existe mais. Ele não está mais lá. Ele não acorda mais comigo. Nós não vamos dormir mais juntos ou orarmos na madrugada juntos. É o que o Pedro disse. Então, eu vou voltar às práticas antigas. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu não faço há 3 anos. Desde o dia que eu me encontrei com ele naquela margem daquela praia. Desde o dia que eu passei por uma experiência que manifestou dentro de mim uma paixão diferenciada. Naquele dia em que eu estava frustrado, passei a noite sem pescar, desestruturado, chateado, não tinha nada para levar para casa, estava lavando as minhas redes, e ele começa a ministrar algo diferenciado. Ele pede o meu barco emprestado para entrar nele e ministrar a palavra, enquanto eu lavava as minhas redes debaixo de insatisfação e frustração. Até que ele diz assim: por que você não tenta lançar a rede do lado contrário? Tenta de novo. E eu olhei dentro dos olhos dele e disse: por causa das suas palavras, eu vou tentar novamente. E quando eu entrei naquele mar, eu nunca vi algo parecido ou igual, mesmo sendo pescador tantos anos. Eu não ia atrás dos peixes, eram eles que vinham para a minha rede. E eles tomaram as minhas redes de uma forma onde os barcos que eu pedi tiveram que ir me socorrer, tamanha a quantidade de peixes que nós pescamos. E eu estava profundamente emocionado. Eu estava profundamente realizado como empresário. Eu nunca tinha passado por uma experiência tão próspera, tão realizadora. E quando eu cheguei na margem, com um sorriso largo no rosto, ele me olhou nos olhos e me disse: você está feliz pela experiência que você está vivendo? Eu não vim aqui para encher suas redes de peixe. Eu vim aqui para chamar você para ser pescador de almas. Hoje eu estou transformando o seu ofício físico em um ofício espiritual. Eu estou mudando o seu comportamento, as suas escolhas. Eu estou mudando a sua forma de agir, de pensar. Porque eu agora não quero que você venha ser pescador. Eu vou treinar você para cumprir um propósito pelo qual o Pai está estabelecendo. E eu me lembro perfeitamente, estou contando a história para você alcançar. Desse dia, a partir desse dia eu não voltei mais às águas. Os meus funcionários continuaram pescando peixes para a empresa. E eu entreguei minha vida por 3 anos para seguir aquele homem, para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir aquilo que ele tinha para falar, para crescer, para experimentar, para desfrutar, para viver. Mas ele foi embora. E mesmo sabendo que ele não é um mentiroso, mesmo sabendo que tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu, eu estou com um vazio dentro de mim. É por isso que hoje, depois de 3 anos, eu vou voltar a cumprir as minhas práticas antigas, porque eu preciso ocupar o vazio que ficou dentro de mim. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Os maiores inimigos da nossa fé é a nossa instabilidade emocional. É quando nós abrimos mão da certeza daquilo que Cristo já nos revelou, para ouvir a nossa alma, para ouvir as nossas dores, para ouvir os nossos lamentos, para ouvir os nossos achismos. E toda vez que isso acontece, a nossa jornada é retirada do prumo e é levada para um campo onde, ao invés de somarmos para o reino, nós começamos a reter informações, ou muitas vezes levar pessoas para o buraco junto conosco. Vê se não foi isso que o Pedro fez. Continua lendo aí comigo. Versículo 3: disse-lhe Simão Pedro: vou? Disseram-lhe os outros. O que eles disseram? Você está desmotivado,
você está fraco, você quer voltar a fazer o que você não fazia, mas você é um líder para nós. Existe uma referência de liderança sobre a sua vida, Pedro. E se você vai voltar a pescar, se você vai abandonar o chamado que Jesus deixou e vai voltar a ser pescador de peixes, nós vamos com você. Quantas vezes as suas dores emocionais têm levado as pessoas a abandonar a vontade de Deus e voltarem às suas frustrações, porque você não conseguiu manter-se em pé, debaixo do propósito pelo qual Deus estabeleceu. Quantas vezes motivados por tristezas, por mágoas, por frustrações, por angústias, nós abandonamos aquilo que Deus estabeleceu sobre nós e acabamos levando pessoas conosco por causa do nosso emocionalismo. Não precisa ir longe. Nós estamos quase há 1 ano e meio enfiados dentro de uma síndrome por causa dessa pandemia. E certamente em algum momento você se perguntou: eu creio num Deus de poder, eu creio num Deus que ressuscita mortos, eu creio num Deus que curou cegos, que expulsa demônios, que curou coxos, surdos. Eu creio num Deus que tem poder nas esferas, nos ventos, nos mares, nos montes. Eu creio num Deus que tem tanta autoridade que as montanhas se prostram ao ouvir o som da sua voz. E que Deus é esse, tão grande e poderoso, que não consegue esmagar uma figura, que não consegue ser vista a olho nu, que precisa ser enxergada dentro de um microscópio a mais de 1000 vezes multiplicado de tamanho? Por que o nosso Deus, tão poderoso e grandioso, não esmaga de uma vez por todas esse vírus maldito? Porque não acontece do jeito que você quer, da forma como você quer, na hora como você quer. Você começa a achar: eu acho que Deus não está mais no controle. Eu acho que as coisas não são tão como eu acreditava que era, ou que eu esperava que fosse. E a sua alma começa a se abater e se afligir. Você começa a mudar seu comportamento. Pessoas estão morrendo, e será que Deus não está vendo? Será que Deus não está ouvindo o clamor da igreja? Será que nós não somos a voz que Deus ouve? Por que as coisas não estão funcionando como nós imaginávamos que funcionaria? Porque nós estamos acostumados a viver um mundinho onde a nossa alma determina o nosso comportamento, quando Deus quer formar de nós homens firmes na fé, entendendo que o Deus que gera a terra, que você crê como Senhor da sua vida, Ele tem poder e autoridade para esmagar a cabeça do Satanás. Se Ele não esmagou o vírus ainda, é porque propósitos precisam ser cumpridos. Homens precisam descer ao arrependimento. Pessoas precisam voltar a entender o que é o amor ao próximo verdadeiramente. Homens que estão colocados diante do governo de baixa autoridade precisam enxergar pessoas e não paixões, e não circunstâncias que os beneficiem. E infelizmente são causas que Deus não pode intervir. Lei da semeadura: você planta, você colhe. Nós temos vivido tempos onde estamos enclausurados, presos em cadeias, com medo de tudo e de todos, trancados. Pastor, nós vamos seguindo ordem, e é verdade, a prudência é a sabedoria. Nós precisamos cumprir. O problema, meu amigo, na autoridade do nome de Jesus, é que em nenhum momento Deus perdeu o controle das coisas. Em nenhum momento houve uma saída do trono por desistência ou por incapacidade. Ele continua lá. E aquele que tem entendimento do propósito sabe, Ele continua sendo Deus, governando sobre a terra, estabelecendo a sua vontade sobre nós. Você está aí? Mas o Pedro foi desmotivado por conta das circunstâncias e decidiu voltar à sua rotina natural. Eu estou cansado. Eu vivi 3 anos maravilhosos, mas agora ele se foi. Eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente. Eu não sei
como eu vou me comportar, como eu vou experimentar. Eu vou pescar. E ele leva os outros com ele, eles vão ao mar pescar e passam a noite toda lá e não conseguem pescar nada. Aí a Bíblia vai dizer para nós, lê aí. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Jesus. Foi o caminho de Emaús resgatar os religiosos. Jesus foi dentro do cenáculo mostrar para os discípulos que a mensagem era verdadeira e que ele estava cumprindo tudo o que Deus havia estabelecido sobre a vida dele. Mas não foi o bastante. Ele precisava olhar nos olhos do Pedro. Ele precisava mais uma vez dizer para o Pedro: eu quero preparar você para coisas grandes e maiores, mas eu não posso formar você um líder emocionalmente fraco. Você precisa estar pronto para enfrentar adversidades. Você precisa estar pronto para enfrentar mudanças e entender que eu estou nelas por amor à tua vida. E ele vai à praia para encontrar com Pedro. Ele fica lá observando. Lê a Bíblia comigo. Versículo 5. Perguntou Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam eles: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se. Olha para mim. Conta a história. Conta a tua história para mim. Conta a história que você ouviu Deus pela primeira vez. Conta para mim o que foi que Deus disse a teu respeito. Naquele dia que você teve um encontro com Jesus, o que foi que aconteceu? O que foi que você ouviu? O que foi que fez seu coração se apaixonar por uma visão e por uma missão tão poderosa e importante? Eu tenho certeza que você vai saber me contar essa história. No dia da frustração do Pedro, Jesus volta para a praia. Passa lá a madrugada toda vendo eles tentarem pescar e não conseguirem pescar nada. Jesus pergunta: tem pão, tem peixe aí? Eles respondem: não pescamos nada. Aí Jesus diz assim: volta lá e lança do lado direito, do lado contrário que você tentou. Ô amigo, Jesus por muitas vezes repete as mesmas informações para nos trazer à memória realmente aquilo que Ele tem para nós. O problema é que quando você está emocionalmente fraco, você não observa que é Ele que está falando com você. Ele dá a mesma ordem para o Pedro: volta lá, lança de novo, do lado errado, na maré contrária. Aquilo era para imediatamente despertar dentro do Pedro: peraí, eu já vivi essa experiência antes. E quando isso aconteceu comigo, mudou a minha vida. Eu tive uma experiência, eu participei de uma revelação e eu fui convocado a ter uma vida diferenciada. Eu já vivi essa experiência, eu já ouvi essa voz antes. Mas olha o que a Bíblia diz para nós. Olha o detalhe que a Bíblia diz para nós. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a... Quem foi que disse? João. Quem reconheceu a experiência não foi quem a teve, foi o discípulo que Jesus amava. Quem estava acostumado com a revelação não alcançou. O que a senhora quer dizer, pastora? Até aqueles que estão debaixo de revelação profunda e intimidade, quando estão feridos emocionalmente, estão fracos emocionalmente, não discernem a voz de Deus, não discernem a ordem de Deus, não discernem o aparecimento de Deus. É por isso que você acha que você está sozinho, é por isso que você acha que as coisas não estão mudando, é por isso que você acha que parece que as coisas não estão caminhando, porque seu coração está dolorido, você está ferido, você está magoado, você está frio, você está triste, você está sem esperança. Deus está falando: faz de novo, volta tudo do início,
faz aquilo que eu ordenei você fazer, mas você não consegue ver. O discípulo que Jesus amava, quando ele ouve a direção, ele diz: ei Pedro, a ficha não caiu. Eu não participei daquele dia. Não foi a mim que ele chamou, mas eu estava lá, fui testemunha, era a mesma voz, era o mesmo comando, era a mesma direção. É Ele, Pedro, é o Senhor. Aí o que ele faz? Ele pega a túnica, veste a túnica, que ele não estava pelado não, que ninguém pesca pelado. Ele estava com a calça, né? Aquela calça de corda, de pescaria, sem blusa. Então ele veste a túnica e desce do barco, correndo em direção à praia para ver Jesus. Aí a Bíblia diz que os outros vêm puxando os barcos, que estão a 200 côvados de distância, mais ou menos 90 metros da margem. Eles vêm puxando os barcos. E olha o que diz a palavra, versículo 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não. Jesus diz: traz peixe lá para a gente comer, já que vocês pescaram muitos. E o Pedro vai lá, traz os peixes. E a Bíblia diz para nós, ele não só trouxe os peixes para comer, como ele fez questão de contá-los. 153 peixes grandes. Os estudiosos dizem para nós que não eram 153 tilápias, não eram 153 sardinhas, não eram 153 peixes de uma mesma espécie, era um peixe de cada espécie. Eram 153 espécies de peixes que tinham sobre o mar da Galileia naquela época. Jesus, como soberano, dá ordem para que um peixe de cada espécie viesse para as redes do Pedro. Quando ele traz os peixes para a rede, que ele começa a observar com o pescador: essa é uma tilápia, esse aqui é um salmão, uma sardinha, sei lá, não conheço de peixe. E a água lá era doce, deve piorar um pouquinho para nós. 153 diante dos olhos do Pedro. O que Jesus estava querendo dizer para ele naquele primeiro encontro? Você encheu as redes de peixe, e eu disse para você que eu não encheria o seu coração de gratidão por te fazer um grande pescador. Você ia ser reconhecido por ser pescador de almas. E eu estou vindo aqui essa praia hoje, Pedro, para dizer para você que uma vez que o encontro é revelado, uma vez que a proposta é revelada, uma vez que o propósito de Deus é revelado, homem nenhum pode voltar atrás. Eu estou aqui para dizer, Pedro, que eu estou colocando diante dessas redes uma espécie de cada de peixe, para te mostrar, de todas as línguas, de todos os lugares, de todas as nações. Essa é a promessa que eu tenho sobre a vida daqueles que vão pescar almas para mim. Aleluia. Disse-lhes: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? O que sabia o que ele era. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois que ele havia ressuscitado. Jesus não tem problema de ir atrás de nós quantas vezes forem necessários, quando a nossa alma estiver abatida, quando nós estivermos desmotivados, entristecidos. Mas Ele não vem para fazer carinho em você, Ele vem para te lembrar o motivo pelo qual Ele te escolheu. Ele vem para olhar nos teus olhos e dizer: você enfraqueceu, eu não. Você desistiu, eu não. Você paralisou, eu não. Você abriu mão, eu não. Uma vez eu disse para uma pessoa: todas as vezes que eu me deparo com frustrações na obra ou pela obra, isso só mostra o tamanho da minha imaturidade. E aí
essa pessoa me questionou. E ela me disse: pastora, a senhora precisa ser humana. Quantas vezes na história da sua vida a senhora se decepcionou com a obra? Eu falei para ela: muitas vezes. Ué, então a senhora está quebrando a sua própria fala. Eu disse: não, querido, exatamente por isso. Todas as vezes que eu cheguei à obra, antes de quem a criou, eu estabeleci expectativas sobre ela, que não eram sobre ela, tinham que ser sobre Ele. A obra é falha, a obra é baseada em homens, mas aquele que criou a obra não mente. Aquele que construiu a obra, ele cumpre os propósitos e desígnios. Quando a minha frustração é pela circunstância, ela me rouba o propósito principal. É por isso que você não pode abrir mão das suas experiências com Deus por causa de coisas, por causa de pessoas ou por causa de momentos. Por quê? Porque nada disso prometeu mudança de vida para você. Quem prometeu mudança de vida para você é o Criador da obra. É aquele que estabelece tudo isso sobre a minha vida e a sua vida. Jesus vai à praia, olhar para o Pedro e dizer: eu te chamei naquele dia para você ser pescador de almas, e você tomou o desafio. Seu coração foi tomado por uma paixão, Pedro, porque quem pesca, pesca por paixão. Ele tem prazer em pescar. O problema é que eu não quero uma igreja, e aí eu vou começar a pregar para você nessa noite. Eu não quero uma igreja motivada por paixões. Paixões passam. Quantos homens apaixonados você já conheceu? Apaixonados pela visão, pela obra. Grandes avivalistas, evangelistas, onde eles estão? Onde estão os peixes que eles pescaram? Porque paixão passa. Jesus chama o Pedro e diz para o Pedro, numa conversa só ele e o Pedro. Observa quantos pescadores tinham na praia junto com Pedro. Mas a conversa volta para o Pedro. E Jesus olha para o Pedro, lê aí comigo, versículo 15, e diz assim, já vou terminar. Depois de terem comido, perguntou Jesus para quem? A conversa era pessoal. Tem dia que você vai estar até em grupo, amigo, mas Deus quer falar com você, e Deus vai falar para você especificamente. Depois deles terem comido, Jesus olhou e falou com Pedro: tu me ama mais que eles? Aí o Pedro responde: claro que eu te amo. Aí ele diz: apacenta os meus cordeiros. Lê aí. Tomou a perguntar-lhe pela segunda vez, versículo 16: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter perguntado de novo pela terceira vez. Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas. O que Jesus fez? Jesus estava dizendo para o Pedro: eu entendo que você está em crise, mas você precisa amadurecer. Eu não posso ter uma igreja baseada em homens emocionais, que hoje já estão e amanhã não estão mais, que hoje querem muito e amanhã não querem mais. O que os move é a paixão, não a revelação do amor. O pescador pesca por paixão, o pastor dá a vida pela ovelha. Olha para mim, Pedro, olha para mim. Eu sou o pastor que dá a vida pela ovelha. Eu passei por humilhação, eu passei por vergonha. Quantas vezes, Pedro, eu me decepcionei com você? Quantas vezes eu tive motivos para abandonar minha paixão por você? E eu não abri mão. Eu não abri mão quando você falou demais e eu repreendi Satanás da tua própria boca. Eu não abri mão quando eu pedi para você orar comigo e você foi dormir cansada. Eu não abri mão da sua vida. Sabe por quê, Pedro? Porque o que me motiva não é a paixão.
O que me motiva é o amor ágape, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que não busca os seus próprios interesses, que não faz aquilo que não lhe convém. A maturidade da igreja vai vir, não é quando nós nos tornarmos pescadores de almas, porque isso é que chama avivamento. Não adianta termos uma igreja cheia de peixes, quando Deus, e homens apaixonados, quando Deus está esperando a manifestação do ágape. Quando Deus olha para nós e diz: e quando as coisas não forem do jeito que você quer, você vai me abandonar? Quando as coisas não seguirem da forma como você idealiza, você vai abrir mão do que eu entreguei para você naquele dia, só eu e você? Porque você está achando que não está do seu agrado, a sua paixão pela obra foi embora. Deus estava dizendo para o Pedro: eu estou retirando você de uma margem de segurança chamada paixão pelo chamado. Estou levando você a um amadurecimento da vivência desse propósito. A vivência do propósito gera no homem maturidade. Você tem entendimento. Por que você precisa continuar? Porque tem gente olhando para você. Tem gente se inspirando no teu sim. Está olhando para você, sabe que você está passando por dificuldade, mas está esperando uma resposta que vem da sua boca. E o que é que você vai dizer? Eu estou tão abatido, as coisas não estão boas, Deus podia estar melhorando as coisas. O que eles vão dizer? O que você for fazer, nós vamos fazer também. E Deus está olhando e procurando homens sobre a terra, que vão dizer para o Senhor: me deixa apacentar os seus cordeiros. A primeira tradução significa alimentar. Me dá a oportunidade, Senhor, de alimentar os pequeninos. Os cordeiros eram as ovelhas menores. Eu não posso desistir dos pequenos. Eu não posso desistir dos nécios. Eu não posso desistir daqueles que estão começando. Aí depois de Jesus disse para ele: você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: agora dá alimento aos maiores, dá cuidado aos maiores. E depois ele repete, na terceira tradução, é traduzido como guia. Não só alimenta, mas guia. Por quê? Porque a função de um homem, de um membro da igreja de Cristo, do corpo de Cristo verdadeiramente, não é só alimentar. Eu subir aqui nesse altar e encher você, para você sair daqui gordo, cheio de experiência. Eu guiar você na verdade. A sua alma é falha, a sua alma é doente, ela vai escolher caminhos que vão enfraquecer a sua fé. Decida pelo propósito. Acorde de manhã dizendo: não está bom, mas Ele me escolheu, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse que Ele faria. A obra não pode fazer isso por mim, mas o dono da obra pode. O dono da obra tem autoridade e poder para fazer todas as coisas. O primeiro, Jesus treina Pedro para ser pescador apaixonado, que trabalha por paixão. Depois Jesus chama Pedro para cumprir o propósito final, debaixo do ágape, mortificar a sua carne e suas dores, mortificar o seu sentimento. Ai, pastora, estou tão desanimada, com Cristo ou com a obra? Ai, com os dois, está errado 2 vezes. Estou desmotivado pela obra. A obra é feita de homens, é falha. Você não tem responsabilidade sobre ela. Mas o dono da obra, você é doido. Você é doido de se decepcionar com aquele que tem todo o poder e autoridade, com aquele que realmente rege a sua vida de uma forma diferencial. Pastora, por que a senhora escolheu essa palavra nessa noite de ceia? Porque eu não estou com o meu coração nesses dias movidos para profetizar e proclamar de uma forma profética diante de Deus um grande avivamento. Eu já vi essa história acontecer.
Eu já vi peixes vindo de todas as espécies em redes diferentes, mas nós não tivemos uma igreja madura o suficiente para sustentá-los em amor, para abrir mão das suas queixas, das suas dores, dos seus mimos, para deixar a obra de Deus aparecer. Hoje o que nós vemos é um ajuntamento de pessoas querendo melhorar as suas histórias de vida, não a sua responsabilidade com Cristo, não o seu compromisso com o chamado. E Deus está nos chamando hoje para dizer para você: pode não estar do jeito que você quer, pode não estar da forma como você acha, pode não estar tão legal como você estava acostumado, mas eu não mudei de ideia. Eu continuo no comando de todas as coisas, e sou eu que vou cumprir essa obra na sua vida. Sou eu que vou estabelecer esse propósito na sua vida. Até quando a sua alma vai impedir você de progredir em Deus? Nós vamos tomar ceia nessa noite, e não é por acaso que Jesus repete a mesma pergunta 3 vezes para Pedro. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. Em momentos de aflição, de medo, eles encontraram Pedro e disseram: você não é um deles? E o Pedro disse: eu nunca estive com ele, eu não sei nem quem ele é. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Jesus não faz essas perguntas porque precisava perdoar Pedro. Ele já tinha perdoado Pedro. Ele estava ensinando Pedro: os teus medos me negam. Todas as vezes que você é tomado por insegurança humana, carnal, emocional, você me nega o meu propósito, nega a minha verdade. Mas eu estou aqui, Pedro, hoje para te ensinar a amadurecer em amor. O amor não nega nada. O amor é a ausência total do medo. Quem está mergulhado no ágape não tem medo. Eu quero fazer com que você seja inspirado nessa noite a vencer os seus desafios. Você está se sentindo sozinho? Você está se sentindo oprimido? Você está acuado, desesperançado, triste? Hoje é dia do ágape de Deus invadir você. Hoje é dia do ágape de Deus tomar você e dizer para você: você pode ser sustentado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela transformação que Deus tem. Porque é isso que Ele quer fazer da minha vida e da sua vida. Não é hora, não é momento de voltar a fazer práticas antigas. Não é hora de voltar às experiências do passado. Deus te quer no lugar que Ele te chamou. Deus te quer cumprindo o propósito pelo qual estabeleceu para a sua vida. Foi Ele que te escolheu. Não é hora, por causa de fragilidade, voltar, abrir mão da obra que Deus tem para fazer na sua vida. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não abra mão. Deus conta com a sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Pastor, eu estou triste. Vença a sua tristeza em Deus. Eu estou desmotivado. Comece a andar com gente que vai te motivar, gente que vai orar por você, gente que vai te inspirar a não voltar às práticas antigas. Que tem um monte de gente esperando só você sinalizar que quer abandonar tudo para ir atrás de você e usar você como desculpa. Porque eles disseram isso: nós voltamos a pescar porque o Pedro voltou. Não seja você aquele que vai conduzir pessoas a saírem do propósito por causa da sua falta de maturidade emocional. Vença os seus medos, vença os seus momentos de fraqueza. Busque a fortaleza que Cristo é, para se recuperar e viver aquilo que Deus tem para você.